Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ter uma live com o Dr. Alexandre Dantas. A gente vai conversar sobre cirurgia das mamas, contorno corporal e também sobre a remodelação da cintura. Achei aqui, Dr. Alexandre, vou mandar o convite para você participar da live. Só aceitar. Oi, agora deu certo. Deu certo, sim. Que maravilha. Tudo bom, Mari? Tudo bem com você? Tô bem, querida. Tá me ouvindo bem? Tranquilo? Tá tudo certo. Quanto tempo, né? Pois é, que bom lhe Bom ver, bom lhe ver. também. Para quem não sabe, o Dr. Alexandre ele esteve presente no último curso de remodelação da cintura, waist, né? Foi a segunda edição desse ano, né? E a segunda no Brasil também. Ele já Isso, aproveitou para se especializar nessa técnica que tem tudo para ser a queridinha do momento, né? não tenho dúvidas, assim, foi muito bom ter tido essa oportunidade de participar. Os especialistas mundiais que vieram falar sobre esse procedimento provaram para a gente que é um procedimento seguro, que é um procedimento viável, que realmente para alguns pacientes o resultado dessa cintura fica ainda mais espetacular. Então a gente fica muito feliz de ter podido participar e aprender e estar lá naquele momento. Sim, com certeza. E para quem não sabe, o doutor poderia explicar em que consiste essa técnica? Qual que é a diferença dessa para de antigamente? Tá, sem dúvida. Na verdade, sim. Os especialistas eles trouxeram três maneiras de se fazer o remodelamento costal diferente, né? Assim, a ideia era a seguinte: hoje não se precisa efetivamente retirar as costelas para conseguir uma cintura mais proporcional, mais fininha, entendeu? Mais redonda. Hoje a gente consegue fazer através do remodelamento. E o que é que consiste esse remodelamento? Com pequenas incisões de 1, 2 centímetros, e cada vez mais com os procedimentos ficando com as incisões menores, é o tamanho de uma incisão de lipoaspiração. A gente pode identificar essas costelas que a gente quer dar um ângulo mais agudo, fazer uma dissecção nelas para que a gente consiga fazer uma pequena fratura em galho verde. É uma fratura totalmente controlada, totalmente precisa, porque os equipamentos que são usados para realizar esse procedimento, eles são extremamente precisos. E você realiza esse procedimento em torno de 15 minutos, faz o remodelamento, você posiciona essa cintura na nova posição e vai esperar a consolidação dessa nova posição e a pessoa vai ficar com essa nova cintura muito mais violão, muito mais proporcional, do jeito que para algumas pessoas é muito importante. Porque, Mari, o grande lance é que alguns pacientes, algumas mulheres, mesmo fazendo a lipoaspiração, que já é um procedimento que por si só deixa essa cintura bem bonita, tudo. Mas por constituição óssea, alguns pacientes possuem essas últimas costelas um pouco mais amplas. Isso deixa o corpo um pouco mais quadrado. Mesmo com as lipoaspirações, não consegue dar aquela cintura desejada. Então, essa técnica veio para a gente conseguir atingir também esse público para dar essa oportunidade para essas pessoas de terem essa cintura tão almejada, tão sonhada. E uma curiosidade, que eu acho que deve ser de muitas, dói essa cirurgia, porque quando fala que vai quebrar ela, quebrou uma costela, assusta, né? Mas essa cirurgia é diferente, né? Isso,
isso assusta na primeira de cara, né? Dá esse susto. Mas é uma fratura controlada. Acho que a palavra tem que ser bem reforçada, porque hoje, com os materiais que a gente utiliza, como o piezo, a precisão das serras, você faz esse remodelamento sem causar um trauma. Então, não é como um acidente de carro em que você pode sofrer uma fratura de costela. É um procedimento que tem totalmente controle. E, principalmente, o pós-operatório, ele funciona da mesma forma como uma lipoaspiração, que você tem hoje, graças às tecnologias, muito menos dor pós-operatória. As medicações são totalmente suficientes para controlar esse desconforto, não chamaria nem de dor de importância, esse desconforto transitório nesses primeiros pós-operatórios. Desculpa, tenho rinite, Né? né? Às vezes ela começa a fazer. Acontece muito, acontece muito. E também é um tempo cirúrgico curto, né? Não é um tempo cirúrgico longo para essa cirurgia. Isso, uma das coisas interessantes nessa técnica é o tempo cirúrgico curto, não vai alongar, por exemplo, uma cirurgia de lipoaspiração por mais de 20, 30 minutos e vai associar também no pós-operatório. A única diferença mais evidente é que você vai ter que fazer uso de um espartilho, de um corselet, por um período mais prolongado, que é quem vai manter aquela nova silhueta na posição. Esse é o grande diferença de uma lipo convencional com o remodelamento de costela, o remodelamento costal. Uhum. E como que é o pós-operatório dessa paciente? Perfeito. Não difere tanto de um pós-operatório normal, de uma lipoaspiração. As medicações são as mesmas, a questão das drenagens, a questão do uso de cintas. A grande diferença vai estar na questão do espartilho, que ele vai vir por cima de todas as cintas, que normalmente é associado a uma lipoaspiração nessa cirurgia, mas eu reforço que também pode ser realizada sem a necessidade da lipo. Aí temos que analisar cada caso, mas é um pós-operatório que é ou diria, tão tranquilo quanto de uma lipoaspiração tradicional com as tecnologias, que hoje dói muito menos do que já foi no passado, com mais agressão, que hoje a gente, graças a Deus, temos a oportunidade de oferecer um tratamento muito menos doloroso para o paciente. Sim. E, em média, quantos centímetros diminui a cintura? Essas últimas pacientes que a gente operou no curso, elas já tiveram uma média de 10 a 12 centímetros de redução de cintura. Então é um número bem expressivo. Na maca para fazer essa cirurgia, também quero. Pois é, eu acho que é como você falou, ela é uma queridinha mesmo no momento, porque ela realmente traz um impacto bem importante. Bem importante. Então você vê que é uma redução, lógico, tem a lipoaspiração também, aí contando nessa conta, mas é uma redução bem considerável, né? Pode dar mais de 10% de redução, é um número que deve ser levado em consideração. Sim. Ainda mais para as mamães, né? Porque durante a gestação, a barriga faz a mulher perder a cintura, né? Depois da gestação. Então ela vai ganhar, quer dizer, eu não sei se é ganhar, perder a cintura, eu não sei qual que é a palavra. Ela vai. Ou ela vai perder centímetros da cintura e vai ganhar mais cintura. Isso. Certo. E é isso, ela vai perder numericamente a circunferência, né? O número vai diminuir e aí ela vai ganhar um melhor contorno, ganhar uma maior silhueta, e sem dúvida essa cirurgia é aplicável para as mamães, não tenho dúvida também, como para as pacientes que não foram mães, mas que desejam ter essa cintura mais refinada. Uhum. Doutor, eu acho que ficou um pouquinho sem som. Agora voltou o som. Tinha dado uma cortadinha no celular. Voltou. Inclusive, se Foi. você quiser AirPods, funciona do mesmo jeito o som, sabe? Porque às Mas vezes meu som o AirPods
Fadinha. Por isso que atrapalhou um pouco. Doutor, eu não sei se pode falar preços, mas perguntando se essa cirurgia é muito cara. Não, então, Mari, ela não é que essa cirurgia seja, ela, quando a gente fala em cirurgia de preço, de tudo, eu falo muito no custo-benefício, no investimento em você, nessa mudança. Ela tem um preço, né, como todo procedimento cirúrgico, de custos de hospitalar, de custos de técnicas, do quanto o cirurgião investiu também para poder realizar essa mudança. Mas, de uma maneira geral, eu considero que ela é tão acessível como uma lipoaspiração de definição, uma lipoaspiração como a outra cirurgia. Ela não foge de um padrão de preços fora do normal. Não. Sim, obrigada. Perguntaram também se existe uma idade limite, né? Ela perguntou se uma mulher de 50 anos, 52 anos pode fazer. Excelente pergunta. Existe sim uma idade recomendável que ela pode ir até os 45 anos para essa cirurgia, como uma recomendação dos estudos, porque como a gente precisa da consolidação, que é a formação do osso na nova posição, depois dos 40, 45 anos, existe uma certa imprevisibilidade dessa consolidação. Então, tendo em vista não ser tão preciso, a gente não poder prever se essa paciente vai consolidar bem, para acima de 45 anos, a gente não vai recomendar essa cirurgia, esse Isso, procedimento especificamente. isso seria devido à menopausa, que é a E osteoporose? isso é a questão, exatamente, a questão da osteoporose, das alterações hormonais e a dificuldade que a mulher sofre um pouco mais na formação óssea depois de uma certa idade. É especificamente por isso. Perfeito. Uhum. E existe uma idade mínima também, por exemplo, uma de 16 anos, 15 anos, não tem cintura e deseja fazer essa cirurgia. Ela pode? Então, aí, isso não existe uma idade mínima do ponto de vista relacionada à consolidação, mas existe toda uma questão da gente entender esse paciente, se ele tem um psicológico adequado para isso. Às vezes os adolescentes estão numa fase em que é mais difícil discernir de fato para alguns adolescentes o que realmente a pessoa quer. Então é muito importante a conversa de consultório para a gente ser criterioso e definir se aquele paciente naquela idade, 16, 17, 18 anos, esteja apto para essa cirurgia. Então, não existe uma regra absoluta para isso em relação à consolidação, é muito mais uma conduta do cirurgião em relação a como ele lida com esse tipo de paciente mais jovem, com esse menor, nesse sentido. Não é como uma cirurgia de mama redutora, por exemplo, de prótese, em que é mais fácil tomar essa decisão. A questão do remodelamento costal requer uma conversa, uma investigação, um bate-papo mais preciso para tomar essa decisão. Uhum. Excelente. Doutor, agora vamos falar sobre lipo, né? Não falar em cirurgia plástica e não falar em lipo, né? A lipo também é uma das suas queridinhas. Sem dúvida, né? Depois que a gente teve a oportunidade, né, de se tornar um cirurgião total de Finer e aprender com o maior especialista dessa cirurgia, que é o Dr. Royos no mundo, né? E a lipo se torna realmente uma cirurgia que ganhou outras proporções. Então ela é uma queridinha. Hoje eu particularmente sou muito fã, é uma cirurgia que eu gosto muito e que a gente vem trabalhando com ela sempre. Uhum. E quais são as tecnologias que você utiliza na sua lipo? Perfeito. Hoje eu acho que a principal tecnologia que fez a gente conseguir ter um resultado maiores curvas, que fez permitir que a gente agisse na camada superficial e profunda,
que permitiu que o paciente tivesse menos dor no pós-operatório, menos sangramento, tornando essa cirurgia mais segura, é a tecnologia ultrassônica Vaser, né? É uma tecnologia que o Dr. Royo já usa há muito tempo, chegou recentemente no Brasil. A função dela, ela é uma ponta de ultrassom que a gente usa antes do procedimento da lipoaspiração. Essa ponta, ela realiza uma emulsificação da gordura. Essa emulsificação permite uma aspiração muito menos agressiva, permite uma aspiração que você pode aspirar até mesmo uma quantidade um pouco maior, porque você tem menos sangramento durante a lipoaspiração. Menos sangramento significa menos dor, menos risco, tornar essa cirurgia mais segura. E aí, para a gente aspirar, a gente vai atrás das cânulas, né? No passado, as cânulas eram manuais. Com certeza, o pessoal já deve ter visto em alguma cena de filme ou no passado de foto, aquelas cânulas mais grosseiras, né? E hoje a gente conseguiu ter cânulas que auxiliam o cirurgião, que machucam muito menos a pele, que permitem que a gente faça melhores desenhos, que torna a cirurgia, que a gente tenha o controle melhor para evitar acidentes dessas cânulas. Por exemplo, nós utilizamos o Vibrofit e o MicroAir, que são tecnologias de ponta no sentido de termos aqui em Natal, o que é usado pelo Dr. Royce, por exemplo, nos Estados Unidos, na Colômbia. São algumas das tecnologias que a gente trabalha e o próximo passo é avaliar qual tecnologia de retração de pele que pode ser associada. Cada vez mais eu tenho admirado, tenho gostado, tenho acompanhado, porque a gente precisa estudar bem todas essas tecnologias para ver se efetivamente vai trazer benefício para o paciente. Sim, com certeza. Uma paciente perguntou o que fazer com marcas de cânula, se com o tempo elas saem ou precisa de algum procedimento. Não, não entendi, Mari, perdão, desculpa. Estou meio longe, né, do microfone. Uma paciente perguntou, né, no caso uma seguidora, ela perguntou o que é possível fazer para retirar as marcas de cânula do braço. Ela ficou com marcas de cânula no braço e ela quer fazer um procedimento estético com ultra, ou se tem que ser enxerto ou esperar para ver se some. Se essa marca da cânula tivesse sido precoce, tivesse sido com menos de um ano, aconselhável observar como a pele vai evoluir nesse primeiro ano. Existem algumas tentativas, a gente pode tentar a lipoenxertia, realmente é uma das tentativas para equilibrar essa questão da cânula marcada. Hoje o Vaser também traz a oportunidade de quebrar essa fibrose presente nessa marcação e permitir que a gente faça uma uniformização dessa marcação indesejada e aí sim a pessoa fique satisfeita. Então, assim, vai depender muito do caso, né? Do grau da situação, mas existem maneiras da gente tentar contornar isso sim. Uhum. E a lipo de braço é uma cirurgia mais complicada, uma lipoaspiração mais complicada? Porque a gente tem resultados bons, mas a gente também vê alguns resultados que não ficam tão legais, né? O que influencia para uma boa lipoaspiração do braço? Ah, perfeito. Eu acho que algumas coisas influenciam diretamente. Por exemplo, o primeiro, a técnica, né? Existe uma técnica que, por exemplo, no Total Define a gente aprende a maneira que deve ser lipoaspirado, quais as áreas devem ser aspiradas mais, menos, qual o aspecto bonito do contorno do braço. As tecnologias permitem que a gente faça essa cirurgia de uma maneira 360 no braço, então fazer esse contorno de uma maneira geral. Às vezes, talvez uma indicação errada, no sentido de talvez um braço muito flácido ou um braço que não ganharia tanto contorno, são as principais queixas dos pacientes que fazem essa lipoaspiração nos braços e realmente não ficam satisfeitos. Mas hoje, no conceito de fazer uma lipoaspiração 360, em que a gente observa a harmonia corporal, a lipoaspiração do braço, ela está presente, pelo menos
na grande maioria das minhas lipoaspirações, para que essa pessoa, o paciente, fique harmônico. Porque sabe o que acontece às vezes, Mari? Quando você, por exemplo, tem uma pessoa que merecia o braço e você não faz, ela fica toda fininha de uma maneira geral e o braço fica um pouco cheio. E aí ela começa a se queixar, a reclamar, porque o que ela não via, porque agora tá magrinha, agora aparece no braço. Então, assim, eu sou super fã da lipoaspiração de braço, eu acho que faz parte do contorno corporal. A gente pode, inclusive, uma paciente que treina, conseguir evidenciar muito mais aquela musculatura, seja masculina, seja feminina, cada um com suas particularidades. Mas eu sou fã, eu acho que a lipoaspiração do braço faz parte do contexto da lipo. Uhum. Obrigada, doutor. E também é possível fazer contorno nas pernas, né? Nas coxas, em todo o corpo a lipo-HD. Ela é um É, Mari. Pathfinder. Perfeito, sem dúvida. Hoje a gente consegue, tem até um assunto bem interessante relacionado à lipoaspiração das pernas, que hoje muitas pacientes, né, possuem algum grau de lipedema, que é aquela questão inflamatória, uma gordura acumulada nos membros inferiores, principalmente nos membros inferiores, que permitem hoje, lógico, é um tratamento multidisciplinar em que a gente vai precisar envolver outros profissionais, como nutricionistas, fisioterapeutas, cirurgiões vasculares, mas que após o controle inflamatório desse paciente, a gente vai poder realizar essa lipoaspiração das pernas, que para tratar esse lipedema e melhorar, porque você deve com certeza ter alguma seguidora, alguma amiga que queixa que ela tá magrinha, que ela treina, mas que a gordura da perna não sai. E aí a lipoaspiração veio como um ótimo auxiliar para esse tratamento também. Uhum. E é possível que a paciente queira tirar só uma pochetinha? É possível. Aí vai variar muito do conceito do cirurgião, porque quando cada um tem a sua maneira de trabalhar. Eu sempre vejo a lipoaspiração como uma forma, tem que haver uma harmonia. Às vezes eu não vejo ela de uma forma assim, vou fazer não existe para mim a palavra lipinho de pochete, entendeu? É uma cirurgia que para mim é complexa, tem que ter estudo e tem que ter harmonia, tem que olhar ela de uma maneira geral. Então, vai muito da forma como o cirurgião quer trabalhar ou como ele acredita que deve ser essa cirurgia. Uhum. Obrigada, doutor. Em relação ao enxerto de gordura, quantas ml em média é injetado nos glúteos para ficar bem redondinho? Bem redondinho, perfeito. Ela é o enxerto de gordura, ela é um grande atrativo, né? As pacientes têm uma oportunidade de melhorar, de fazer esse remodelamento, né? De permitir uma melhora no seu contorno, uma melhora de projeção. E o melhor, de uma forma definitiva. Em que sentido? A gordura, que hoje a gente faz um tratamento dela específico, ela é decantada, ela é isolada para que ela não tenha contaminação, para que ela entre o mais puro possível, para que o que você enxerta, que é em média 300, 400 ml, varia um pouco do quadril da paciente, da altura, da estatura, mas é uma média de 300 a 400 ml, sem dúvida, mas podendo ser mais, não tenho dúvida. Já teve pacientes que precisaram e mereceram enxertos maiores, em torno de 500, 600 ml, e outros pacientes que com enxertos menores, de 200, 250, na posição correta, na harmonia com a lipoaspiração, foi suficiente para dar aquele contorno. Mas, assim, é uma pedida quase de 100% das nossas pacientes, porque dá um up, não tenho dúvida, nesse novo contorno que ela está adquirindo. E outra coisa, né? A gordura retirada na lipo é ouro no bumbum, né? Porque Perfeito. transforma. Exato. Ela é, assim, existe até uma teoria boa, né, que eu não vou entrar em detalhes, mas que esse remanejamento dessa gordura corporal é até bom para o equilíbrio da homeostase do corpo.
Então, assim, é como você falou, é ouro. Então, em vez de a gente descartar, a gente vai estar posicionando ela numa região nova em que vai dar o contorno. E eu não sei se todo mundo sabe que hoje, talvez você com certeza sabe, mas a possibilidade do uso da gordura nos enxertos musculares, né? Hoje, com o uso do ultrassom, com o uso das técnicas, a gente pode, por exemplo, eu tenho pacientes masculinos que treinam, mas que queriam ter deltoides, bíceps mais proeminentes, peitorais. E aí o uso da gordura é ouro para fazer esse aumento de volume, né, dessa musculatura e eles poderem atingir um objetivo mesmo com a musculação. Detalhe é que não vão deixar de treinar, não é a gordura que vai resolver ele ficar forte, ele vai ser um auxiliar daquele pessoa que está treinando, que está se alimentando bem, que está comendo adequadamente, né, que está fazendo suas atividades físicas regulares. Então, quando a gente une esses pilares, a gente tem resultados muito bons e duradouros, que é o que eu acho o principal. Sim, com certeza. E, doutor, você falou ali sobre. Como é que é aquela palavra? A gordura. Emo. Emulsificação. Não, Isso. não, uma outra. Que é até bom tirar essa gordura e colocar em outro lugar, que ela faz uma. Ela faz um equilíbrio na homeostase corporal, na questão corporal de. Não, exato. Deixa eu ver. Quando você. A gente, quando faz a lipoaspiração, a gente desfalca, né, a quantidade de gordura. Você tirou células e esse desequilíbrio, às vezes, pode gerar um efeito inflamatório maior. E quando você reequilibra a quantidade de células e coloca ela numa posição, não elimina toda a gordura e você diminui um pouco essa questão inflamatória. E isso foi uma teoria que eu tinha ouvido pela primeira vez lá no Total Define, e depois estudamos um pouquinho e faz sentido isso. E eu ouvi pela primeira vez de você. Será que eu não prestei atenção nas aulas? Não é um assunto que não é um assunto assim tão explorado, porque realmente é um detalhe muito técnico, muito bioquímico, né? Mas assim, teve esse detalhezinho que é uma vantagem fazer os enxertos de gordura, sejam eles no bumbum ou na musculatura. Então, tem essa vantagem aí. Além Em de tudo. relação, em relação à pega, quanto de gordura pode ter e o que fazer com a gordura? Tá. Em média, quando existiam nos primórdios da lipoenxertia, as pegas, elas se davam em torno de... Você tinha uma perda de 30% do que você enxertava, né? Hoje, você fazendo o uso de sistemas isolados de aspiração, em que você consegue lavar essa gordura, você consegue decantar essa gordura, você consegue fazer com que ela não entre em contato com o ar, não se oxide, você tem perdas muito menores do que você coloca. Hoje, por exemplo, a gente estima que se você faz um enxerto de 300 ml, você vai perder no máximo 5 a 10%. Então, a gente tem esse cálculo em mente para que deixe proporcional, às vezes até no primeiro momento fica um pouco, fique esses 5% a mais do que você quer para compensar no pós-operatório essa perda. Mas aí também o que ficar é do paciente e fica, é dele. Uhum. As suas pacientes, elas usam dreno? Usam, Mari. O nosso conceito da questão do Vaser para como ele emulsifica a gordura, apesar de eu não ter a grande vantagem de não produzir o sangramento, não produzir a dor, a gente produz bastante líquido nessa cirurgia. Então é importante o nosso quesito dreno no meu conceito de lipoaspiração para que esse paciente, ao invés de drenar 300, 400 ml na roupa, fique desconfortável, tem que trocar de cinta, esse dreno que é totalmente estéreo, que é totalmente seguro, ele passe 3, 4, 5 dias lá absorvendo essa quantidade, que no começo é muito importante. Então, assim, no meu conceito de lipo, esse dreninho é fundamental.
Hum. É mais confortável E, para o paciente. sim, e às vezes pode acontecer, mesmo que a paciente tenha usado adrenalina, ela precisa fazer uma punção. Existe, Mari. Infelizmente, o seroma, ele é uma situação que pode ocorrer, certo? O seroma é o acúmulo de líquido que não conseguiu ainda ser drenado. Ele pode eventualmente acontecer. A gente evita muito com o uso dos tapings, com a drenagem bem feita, né? Manipulação de uma equipe especializada. A questão do dreno, no meu caso, melhora muito essa questão de não ter casos de seroma. Mas é possível. O importante é que seja detectado cedo, por isso que tem essa relevância de você estar em contato sempre com o cirurgião, com a equipe cirúrgica. E se for necessário, não tem o que fazer. A gente está ali para resolver. Então, é pegar esse paciente, tratar e resolver e retirar. E a grande maioria dos casos resolve sem maiores complicações. Uhum. Que bom, doutor. Ah, o Bruno lá que participou da. Ah, você não participou junto na edição do Bruno? Achei que. Ou você participou da edição do Bruno? Do Não, Pagno não, Sério, não sei se ele tá gravando. não foi na minha. Isso, não foi o Bruno, não foi na minha, não. Ele fez o Total Definer agora em maio, Ah, que foi. aí foi. Você fez qual edição? Eu fiz a edição de, sei lá, deixa eu checar aqui, 2000 e. Eu vou aproveitar que tá aqui. Ah, foi a do ano passado, do 30 de abril do ano Ah, passado. tem que. Ah, um ano atrás. Há um ano atrás. Isso, E as um suas ano lipas, atrás. elas melhoraram muito depois do Total Definer? Não, existem dois períodos na minha vida, né? Antes, da maneira que eu enxergava a lipoaspiração, e depois desse curso. Então, assim, as lipos mudaram de conceito, as lipoaspirações que a gente pratica hoje, eu vejo que eu tenho pacientes mais satisfeitas, melhores contornos, resultados mais satisfatórios, pacientes mais felizes e para mim assim ter tido essa oportunidade de aprender um pouco a mais para retribuir, para oferecer para esse paciente uma qualidade de cirurgia melhor. Então foi fundamental. Não tenho dúvidas que existem dois períodos, antes do Total Define e depois do Total Define. Com certeza. Doutor, agora vamos pular para a parte de cirurgia das mamas, né? Perfeito. É, Sim. é a queridinha também das mulheres, né? Acho que a primeira coisa quando uma menina fica com 15, 16 anos, ela pensa, quero colocar silicone. Eu era, antes disso, eu já queria colocar silicone, sabe? Sempre foi meu sonho colocar silicone. Daí você Aham. 21, né? Ter colocado antes, mas ok, né? Qual que é a idade mínima para colocar silicone? Perfeito, Mari. No meu conceito, eu acho que a paciente tem que estar com toda aquela questão dela hormonal resolvida, né? Saber se ela está bem, se ela estiver bem tranquila a partir dos 16 anos, se não tiver nenhuma alteração hormonal ou algo impeditivo, ela já pode realizar a colocação dos implantes na minha concepção. Uhum. E E como que é a realmente, assim, técnica? Não, é desculpa. como você falou. É como você falou, ela é realmente uma grande queridinha das pacientes, né? Muitas pacientes, ela tem esse desejo de se sentir um pouco mais mulher, um pouco mais... A mama tem muito desse poder, né? Então, é uma grande procurada essa cirurgia, não tenho dúvida. Sim. Você falou que existe a tua vida antes do Total Definer e a vida depois do Total Definer. Eu digo que existe a vida antes de colocar silicone e a vida depois do silicone. Porque assim, canta demais a autoestima, sabe? É a melhor coisa para uma mulher. Porque Muda, né? tá muito ligada à feminilidade, né? Uma mulher com não tem, né? Um decotinho com uma mama ali mais bonita, né? Não uma coisa reta. E hoje em dia também a tendência são próteses menores, né? Isso
Isso, eu vejo, você precisa ver isso que você falou, assim, até vi o brilho no seu olhar em relação a essa mudança. E é exatamente uma coisa que eu percebo muito com as nossas pacientes. Então, elas chegam um pouco mais tímidas, um pouco mais retraídas, e depois da questão dos implantes, né, do silicone, elas voltam cheias de confiança, com a autoestima lá em cima, e assim mais seguras, e essa segurança, ela inclusive, ela se reflete na questão pessoal, na questão de trabalho. Então, assim, é um conjunto, né? Então, eu não aceito, por exemplo, alguém me dizer que colocar silicone é uma coisa que seja banal ou supérflua. Isso, ninguém, só quem vê, a gente vê de perto a mudança de personalidade, de confiança das nossas pacientes quando elas fazem esse procedimento. Sim, a mulher ela fica mais segura, né? Muito mais segura, muito mais segura. Uhum. E a técnica que você utiliza hoje é a Fast Track, né? Isso, a gente na UERJ, onde eu fiz minha formação, a gente utilizou, aprendeu essa técnica, o original dessa técnica é o John Tabet, é um americano que preconiza essa recuperação rápida, um fast track recovery, como você falou. E é uma técnica que envolve o dual plane, que você vai ter essa prótese parte protegida pelo músculo, a parte dela, uma parte vai ficar fora, debaixo da glândula. E seguindo o passo a passo dessa técnica, conforme foi descrita, hoje é totalmente possível a realização do procedimento e o paciente já está movimentando os braços por completo no pós-operatório imediato, ele já poder, em pouco tempo, estar dirigindo, ele está poder pegar um peso de até 12, 15 quilos. Foi a técnica que a gente viu, lógico. Veja bem, Mari, eu acho que todo paciente tem que ser customizado. Você tem que. Nem toda técnica serve para todo mundo. Uhum. A gente precisa avaliar o paciente, saber se é, porque a técnica subglandular ela é muito boa. A técnica que era mais usada. O Fast Track Recovery veio para trazer uma nova oportunidade para um paciente que precisa se recuperar mais rápido, em que essa técnica possibilitou. Então, eu sou um fã, mas tenho certeza assim, que ela também não é a única, não é a melhor, não existe isso de uma melhor técnica. Nesse sentido, ela tem que ser individualizada para o paciente. E você coloca próteses maiores, então? Não, eu tenho um certo cuidado, assim, eu tenho lido que alguns estudos que próteses muito grandes, por exemplo, maiores que 350 ml, e elas tendem a ter um maior número estatisticamente de complicações a longo prazo, tem o peso, pode interferir mais. Então, assim, hoje eu tento, na verdade, até os pacientes já facilitaram, porque aquela onda de próteses maiores e aquela coisa mais imponente, mais, vamos dizer, um pouco mais exagerada, ela tem diminuído, sem dúvida. E então facilita, mas eu não sou fã de próteses muito grandes. Próteses que ultrapassem 350 ml, eu já acho bem que tem que ser bem estudado o caso para poder fazer. Mas sem dúvidas maiores que 400 ml eu não tenho rotina de fazer. Eu com 410 ouvindo isso. Na, como eu falei, caso a caso, a gente teria que ter visto seu caso e tudo. Não estou dizendo que não colocaria, é uma tendência de que a gente tem hoje de técnica, né? De escolha, né? De preferência. É, e para as pacientes que colocaram próteses maiores, elas acabam precisando de uma mastopexia depois. Qual é a técnica que você utiliza? Isso. A mastopexia, ela. Pronto, um dos problemas, às vezes, no passado, de um paciente ter uma prótese maior e na posição subglandular, era aquela tendência da gravidade, da questão da pele da paciente ceder um pouco, né? Não tem jeito. Então, aquele colo mais marcado que ela gostava antes apagou um pouco por conta da queda da mama.
Hoje, eu sou muito fã da técnica da alça de sustentação muscular. O que que significa isso? A gente fazer essa mastopexia utilizando o músculo peitoral como o nosso suporte para ser um sutiã definitivo para aquela paciente. Então, hoje a gente consegue, através dessa mesma incisão normal, como se fosse por uma prótese, coloca essa prótese, cria um espaço customizado com essa alça de sustentação, dando o suporte, e aí a gente consegue realizar a mastopexia, e aí a técnica a ser escolhida vai variar um pouco de caso a caso, mas hoje o que eu prefiro, em termos assim gerais, da maioria das minhas pacientes, é utilizar a alça de sustentação. Uhum. E essa, ela pode ser em T ou em L? Como que funciona? Perfeito. Hoje tá muito em moda, não é? Essas cirurgias mais modernas em que as cicatrizes se tornaram menores, né? Hoje a gente consegue fazer mastopexias com cicatrizes reduzidas, seja ela um pequeno T, ou seja ela o próprio L, que é uma cirurgia, são muito lindas, permite um decote mais livre, mas o que eu acho muito importante a gente frisar é que não são técnicas, pelo menos na minha opinião, que se aplicam para todo mundo. Nem todo mundo é um candidato a uma cicatriz em L, na minha concepção. Vai depender muito do grau de flacidez da paciente, de como aquela mama está. Então, assim, é preferível fazer uma indicação mais correta, no sentido dela ter um resultado mais duradouro. Que no final das contas, o que a gente quer é que o paciente eventualmente não precise, que tenha que se fazer algum ajuste, alguma coisa nesse sentido, porque cedeu mais rápido, porque a gente precisa ter essa conversa bem clara no consultório para poder definir as técnicas. Elas existem, elas são aplicáveis, mas elas têm que ser pensadas e customizadas para cada caso. Não se pode haver aquela coisa assim, eu vou usar L para todo mundo. Na minha opinião, tem que se individualizar e examinar o paciente. Por isso que a consulta, a conversa no consultório, com o tempo, um bate-papo mais longo, uma conversa mais aberta, torna esse problema de definição de técnica muito menor, muito mais fácil de ser resolvido em parceria. Que eu vejo que o paciente é um parceiro do cirurgião. E na sua mastopexia, a paciente usa dreno também? Não, eu não tenho na minha escola, a gente não tem esse costume, a gente tenta fazer, a gente faz, na verdade, toda uma hemostasia prospectiva, que é você não ir em fazer com que aquela loja, aquele local tenha um sangramento muito controlado e tem na minha concepção, para o caso da mastopexia, obrigatoriamente, não se usa, eu não uso dreno. Mas, Mária, é bom lembrar que existem casos e casos. Às vezes você tem uma situação em que você precisa trocar uma prótese, que essa prótese tem uma cápsula que estava muito aderida, vamos dizer, precisou fazer um procedimento maior nessa mama, em que a necessidade do dreno ela pode ser fundamental para evitar riscos de hematomas, acúmulo de líquidos. Então, assim, eu não sou contra o uso do dreno de jeito nenhum, sou totalmente a favor, inclusive, como eu já falei, somente que a gente saiba o momento correto de utilizar. Mas de rotina, para cirurgia de mama, eu não uso dreno. Uhum. E a prótese de poliuretano, você costuma usar? Porque Como eu como não como a gente evoluiu na técnica, evoluiu nos estudos, eu tenho usado muito a técnica da recuperação rápida, da prótese com alça de sustentação muscular. Para esse tipo de cirurgia, a prótese de poliuretano ela não é bem indicada, porque ela vai grudar mais no músculo e não é bem a prótese correta que deve ser usada para esse tipo de procedimento. Acho que a prótese de poliuretano tem o seu valor, tem as suas indicações específicas,
mas como na minha rotina dos pacientes que eu trato, hoje eu não tenho utilizado mais esse tipo de prótese. Uhum. Uma paciente ali, o seguidor, perguntou sobre a diástase. Se o doutor poderia falar um pouco sobre. Ah, essa é uma situação muito comum com as pacientes que já tiveram filhos ou umas pacientes que ganharam e perderam muito peso, como uma paciente pós-bariátrica, né? O que acontece, né, tanto na gestação como no ganho de peso acentuado, a pressão intraabdominal ela aumenta e a gente tem um abdômen que é seguro pela musculatura. Então, a musculatura dos retos abdominais, com essa pressão, ela pode criar uma folga, vamos dizer assim, ela pode afrouxar. E quando você retorna a um volume abdominal normal, essa folga muitas vezes não vai voltar sozinha. Então, essa separação que existiu entre os músculos retos é que vai ser a diástase. E em muitos casos, a paciente está inclusive num peso adequado e quando ela se olha no espelho, ela sente aquele abdômen mais protuso, ela sente que está frouxo. Então, assim, ela, poxa, eu tô magra e mesmo assim tem uma aparência que tô gorda. E muitas vezes é essa diástase que está ali presente, causando essa sensação. Então, é muito comum. A vantagem para dizer para as nossas pacientes que é um tratamento seguro, é um tratamento preciso e que pode fazer parte tanto da cirurgia na abdominoplastia como na mini abdominoplastia e hoje até mesmo uma possibilidade de se tratar essa diástase somente por vídeo, que é uma das opções, né? Assim, então, assim, tem tratamento, o tratamento é simples e é muito eficiente para os pacientes, porque aí assim a gente começa a recuperar cintura, começa a recuperar postura e elas se sentem bem mais confiantes. Uhum. E o vácuo também ajuda no pós-operatório de quem fez abdominoplastia? Eu não tenho essa rotina. Realmente não foi uma coisa que eu utilizo de rotina, nem aprendi. Então, assim, eu sei que tem relatos de uma boa atuação, né? Mas assim, como eu não uso de rotina, Maria, eu nem posso comentar tanto com você a respeito nesse sentido. Sim. Eu vi um comentário que bem interessante. Eu não sabia, o seu pai é cirurgião plástico? O meu pai, ele é falecido hoje, mas ele e a minha mãe são cirurgiões plásticos, que daqui de Natal foi. E aí eu comecei dentro de casa, né, a ouvir falar de abdominoplastia, mamoplastia no almoço, e que a cirurgia tinha uma lipo, e eu não estava entendendo, mas eu adorava aquilo, né? Então aquilo ali me encantava aquela conversa deles dois sobre aquele assunto, e eu disse, quando eu decidi fazer medicina, eu já decidi ser cirurgião plástico, na verdade, antes de querer ser médico, então eu já tinha isso na cabeça. E já tive a oportunidade, assim, infelizmente não tive a oportunidade como cirurgião plástico de operar com meu pai, porque ele chegou a falecer antes de eu me formar, mas tive a oportunidade ainda como estudante de medicina de entrar em cirurgias com ele e aí perceber a questão da técnica, do cuidado, e acompanhei também minha mãe no cuidado mais cosmetológico com as pacientes dela, de consultório, cuidado. Então, assim, fui bastante influenciado pelos dois nessa escolha da cirurgia plástica. Ai, que tudo! E você fez faculdade aí em Natal? Eu fiz faculdade na Universidade Estadual de Pernambuco, em Recife, e durante 7 anos. Mas eu sou de Natal. Depois eu vim fazer a residência de cirurgia geral aqui no Hospital Universitário Onofre Lopes. E aí, graças a Deus, tive uma oportunidade de ir para a UERJ, no Rio de Janeiro, fazer a especialização lá, porque eu tinha um grande sonho que meus pais, os dois, tinham feito a especialização no Rio também. Então eu já tinha isso na cabeça desde sempre que queria ir para o Rio e, poxa, hoje eu agradeço muito a Deus ter tido a oportunidade. Foi uma escola, acho que o Rio de Janeiro
é um berço da cirurgia plástica, né? O professor Ivo Pitangui trouxe muita gente boa para estar lá ao redor, formou muita gente boa, formou muitos mestres, né? E muita gente que saiu aí difundindo a cirurgia plástica de alto nível no país, São Paulo, no Sul. Então, eu fiquei bem feliz de ter tido essa oportunidade. Eu vi ali também que a irmã do seu pai, né? Ela falou que ela fez mastopexia em L com ele há 32 anos. Ah, pois é, para você ver, né? Aham. Isso é interessante. Eu já tinha conversado com ele antes dessa. é, eu já tinha conversado, não, ele já tinha me dito isso uma vez que fazia essa técnica, por acaso, mas na época não fazia sentido para mim. E quando a mastopexia ele voltou a ficar em evidência, eu lembrei que ele tinha comentado e ele já fez essa técnica em alguns pacientes. Elas já me comentaram que. Para você ver, então hoje o que acontece muito, Mari, é uma adaptação, né? Você tem uma ideia prévia, uma técnica, e aí vem uma turma mais jovem que consegue pegar algum detalhe novo que eleva o nível dessa técnica. Esse é o grande segredo. Mas ele já fazia mesmo, há 30 anos atrás. Legal, interessante. Perguntaram também se é possível fazer cirurgia combinada. Perfeito. As cirurgias combinadas, eu sempre levo assim para os pacientes. A gente precisa saber como é que você está. Se você está apto, elas são possíveis de serem realizadas, elas são bem comuns, mas o paciente tem que estar muito pronto para isso, na minha opinião. Hoje, com o conceito da cirurgia plástica funcional, em que a gente observa o paciente como um todo, vê como é que ele está em questão inflamatória, em questão de nutrientes, a gente prepara ele melhor para que ele entre numa cirurgia combinada bem e saia melhor ainda. Não é para todo mundo, sabe, Mário? Eu tenho que frisar isso, não é para todo mundo. Tem que ser muito bem escolhidos os casos para que a paciente tenha uma recuperação adequada. Muitas querem, lógico, resolver tudo naquele momento, fazer o mummy makeover, eu acho super válido, mas eu sempre alerto que é um processo mais complicado, maiores limitações, então a paciente tem que ter muita convicção, muita certeza de que vai passar por aquilo, que vai entender o processo, e aí sim a gente consegue ter essa cirurgia com sucesso, com tranquilidade. Uhum. E você recebe muitas pacientes de fora? A gente tem, Mária, que Natal ela é bem próximo, é um dos pontos mais próximos da Europa, né? Então a gente tem muito paciente que alguns têm parentes, outros têm amigos que valorizam muito a cirurgia plástica brasileira, porque sabem da qualidade dos profissionais, e aí eles vêm para cá, realizam seus procedimentos, ficam os nossos cuidados, ficam bem, depois voltam para seus países. E hoje a gente recebe também pacientes de outros estados acaba que a internet possibilitou isso, né, deles conhecerem os trabalhos e hoje a consulta online permite que você esclareça muitas dúvidas, que deixe esse paciente pronto para a realização dessa cirurgia. Então, assim, Natal tem essa possibilidade maior e a questão da internet trouxe os pacientes de outros estados para cá. Então, a gente recebe, sim, muitos pacientes. Sim, inclusive dá para dizer como o Natal fez bem para você, né? Essa cirurgia plástica, né? É verdade, é verdade. As energias, tá E maravilhoso. você voltou, Emagreci. rejuvenesceu, emagreceu, tá com um contorno lindo, tá? Natal faz muito bem, é isso aí. Gostei, mas vou falar, Natal faz muito bem para a saúde. Gostei dessa. Estão de fora. Como que elas devem se preparar para a cirurgia? Quanto tempo elas devem permanecer em Natal durante o pós-operatório? Perfeito. Vai variar um pouco sobre qual tipo de cirurgia em que elas têm que fazer, mas esse preparo ele começa nessa consulta online, né, em que a gente vai adiantar os exames que eles podem fazer
nos países deles ou nos estados. Algumas vezes os pacientes eles vêm para realizar os exames todos aqui. Então, existe um tempo que a gente tem que respeitar quando o paciente chega de viagem em relação a para diminuir os riscos dos fenômenos tromboembólicos, das questões de trombose. Então, você tem que respeitar um período para poder realizar essa cirurgia, dependendo de que cirurgia você vai fazer. E, em média, a gente tem ficado com esses pacientes em torno de 3 semanas. É uma média, mas assim, eu sempre peço a eles, se puderem passar um mês a gente acompanhando, a gente fica muito mais tranquilo de orientar o segmento pós-operatório deles depois de um mês. Podem retornar aos seus países e tal. Quando é um paciente mais próximo de um estado mais próximo, você pode liberá-lo, né? Mas normalmente em torno de 7 dias, e ele retorna com um mês de cirurgia para a gente fazer o acompanhamento. Uhum. Obrigada, doutor. Aqui perguntaram o nome da clínica e onde o doutor atende. A clínica Alexandre Dantas, cirurgia plástica, a gente atende em Natal, no edifício Manhattan, que é um centro de especialidades médicas, tá super bem localizado aqui no Tirol, que é um bairro bem fácil acesso, com estrutura. Então a gente está aqui, vamos fazer 2 anos de clínica agora em novembro Legal! é, vai ser bem interessante. A gente está preparando umas surpresas aí, pois eu vou passar para você. Vai ser bem legal comemorar esses 2 anos. Ah, sim, com certeza. Eu vi na live, recebeu muitos comentários dos pacientes, dos pacientes. Eu vi que o doutor também então faz uma lipo masculina, acredito eu, né? Porque tem o Mário Emanuel, ele falou, só gratidão ao doutor Alexandre pela operação. Estou com 1 mês e meio hoje. Ah, cara, esse Mário é um querido, é um paciente que fez uma transformação, é um cara que focou, treinou, emagreceu, mudou o estilo de vida. Gosto muito da lipo masculina, acho que hoje o homem está se cuidando mais, ele está pensando é, que ele também merece, ele tem que ficar bem, ele tem uma esposa que está se cuidando, né? Ele tem uma namorada que está se cuidando, então ele tem que se cuidar. Hoje não tem mais essa de só vocês ficarem bonitas e a gente deixar para lá, ficar relapso. Então, cada vez mais a gente tem a quebra desse preconceito e tem muita gente, tem muito homem se cuidando e querendo tá bem assim como vocês, porque reflete isso aí é muito interessante, mas reflete muito na autoestima deles, reflete no comportamento sexual, no comportamento de trabalho, na questão da confiança. Então, hoje a lipo masculina, a abdominoplastia também no homem, que ele tem, que isso alguns pacientes precisam, e eles estão procurando. Estão procurando e estão bem satisfeitos e felizes com essa mudança. E como que é o homem no pós-operatório? Reclama muito? Porque é pior que mulher, né? Mulher faz uma ceninha. Homem não, ele está morrendo, meu Deus do céu. Vocês, assim, não se comparam. Vocês têm um limiar de dor, sem dúvida, mais elevado. Acho que pela própria natureza você já nasce com esse limiar de dor alto para poder suportar as diversas coisas da vida. Mas assim, eu acho que não vou jogar meus pacientes homens na fogueira, não. Acho que eles estão bem, eles são compatíveis. A gente não teve nada tão a mais, não, mas realmente a gente tem um pouquinho a mais de limiar de dor menor. Então, reclamamos um pouquinho mais, sem dúvida. Uhum. Doutor, nossa live já está chegando ao fim. Queria agradecer ao doutor pela live, foi bem interessante. Parabéns por sempre buscar se aperfeiçoar, né? Ano que vem o doutor vai fazer o Total Definer Grandmaster lá na Colômbia. E esse Total Definer Grandmaster, o que consiste? Só para os seus pacientes entenderem. Ah, perfeito. O Dr. Royos ele tem uma ideia de escalonando, né, e treinando os alunos dele do Total Define, né? E o Grandmaster é quando você vai estar lá com ele para fazer a cirurgia
da abdominoplastia na maneira que o Dr. Ruiz enxerga, que é uma maneira bem avançada, de bem detalhes, que consegue trazer ainda um resultado superior para esse tipo de cirurgia. Então, assim, é mais uma etapa para você subir o nível da cirurgia e poder oferecer isso para as pacientes. Então, assim, vai ser fundamental, é um prazer, tipo, para mim é uma coisa, buscar essa melhora, buscar esse conhecimento para poder oferecer para o paciente um resultado melhor, é o nosso objetivo. Uhum. Então é isso, doutor. Obrigada. E nos vemos por aí. Vai no Brasileiro? Provavelmente sim, Eu provavelmente estaremos no brasileiro. Então a gente vai se encontrar por lá, sem dúvidas. pare para mais uma entrevista, então. Muito obrigado, Mari. Obrigado pelo convite. Papo muito bom. Você é sempre muito agradável. E espero que a gente tenha elucidado algumas dúvidas de quem acompanhou e quem vai acompanhar depois aí esse nosso bate-papo. Com certeza. Um abraço, doutor. Até mais. Um abraço, obrigado.